questão de todas as vezes que nós comunistas falamos, nosso objetivo é a classe trabalhadora tomar o poder do Estado e extinguir a burguesia como classe. E, frequentemente, a gente escuta a palavra utópico quando a gente fala isso. Isso é impossível, isso é utópico. Gente, isso já aconteceu. Onde? Na União Soviética. Não existia burguesia na União Soviética. Não existe burguesia na Coreia hoje. O que aconteceu? Quando os bolcheviques, né, que eram o equivalente ao Partido Comunista, né, o Partido Comunista Bolchevique, quando eles tomam o poder, eles extinguem, por exemplo, a burguesia industrial, eles expropriam as fábricas. Em quanto tempo? Um dia. No dia seguinte da Revolução... Porque eles têm o papel jurídico, eles têm o papel de falar, ó, acabou. Acabou, tá expropriado. E assim, aí por isso que a gente fala de violência específica de classes. Porque foi uma ruptura violenta. Não teve indenização. Não teve nada, sabe? Perdeu. Agora a fábrica ou é do Estado ou é dos próprios trabalhadores. Ou é cooperativa ou é estatal. No campo, a questão foi um pouco diferente, né? Porque foi um processo mais lento. A União Soviética tinha um problema sério de abastecimento no campo. Mas a questão é, com a burguesia industrial, rapidamente ela foi expropriada. E aí, a humanidade observou o maior salto produtivo que ela já tinha visto. Foi o salto da União Soviética. A União Soviética foi do arado de madeira para começar um programa espacial em 30 anos. A humanidade nunca tinha observado tal salto produtivo. Mas o que deu errado, então? Ih, longa história. Porque são 70 anos de União Soviética e não é a mesma União Soviética, né? Mas aí a questão é... Porque começou a criar também as oligarquias, sei lá, um pessoal... Depende do período. Começou a ficar poderoso e... Sim. É porque, na verdade, essa galera que a gente costuma associar com essas oligarquias são justamente membros do Partido Comunista a partir dos anos 70, dos anos 80. Tem um outro período. Tem uma degradação ideológica muito forte porque o debate político para de existir. E aí, é até um negócio interessante do materialismo, né? Para que haja esse processo de construção da sociedade socialista, é importante que haja o debate político o tempo todo. Por quê? Para justamente a gente não cair no dogmatismo. Para a gente não cair nessa ideia de que agora tá certo, né? Agora a sociedade não tem contradições. E essa era a leitura da União Soviética na década de 70, que a União Soviética era uma sociedade socialista. Aqui, mais uma vez, o termo contradições sendo utilizado de forma duvidosa. E esse termo dogmatismo é um termo também muito... Tem que tomar muito cuidado, né? Você vê que a postura aqui desse pessoal que tende mais à esquerda, quando eles falam em dogmatismo, geralmente eles estão querendo dizer numa postura de pensamento crítico, mais uma vez, não é? Que se abdica de dogmas e de verdades inquestionadas, e até de um pensamento relativista. A gente já fez no meu canal uma análise do relativismo, e uma análise também de um vídeo do próprio Gustavo Nassar, em que ele fala sobre esse relativismo, e eu mostro como a posição dele é simplesmente insustentável, porque ao mesmo tempo que ele defende o relativismo, ele defende algumas verdades elementares do marxismo, do comunismo, enfim. Então, né, essas verdades não são relativas, né, somente as outras, somente as outras podem ser postas em jogo. Então, esse dogmatismo, que seria, então, essa tendência de enxergar, de questionar os dogmas, frequentemente ele é acompanhado por certos dogmas inquestionados, não é? Então, é algo que pretende trazer uma tonalidade de pensamento crítico, de rigor filosófico, mas que no fundo é só uma autocontradição. Então, por que os marxistas ficam insistindo tanto em contradição? Porque o Marx era herdeiro do pensamento do Hegel, né? Só que o Hegel era um pensamento mais ligado à gnose, né? Mais lado contra a matéria, né? E o Marx adaptou isso para um lado materialista. O Hegel era obcecado com tese, antítese e síntese. E aí o marxismo propriamente é um materialismo dialético. Por isso que todo marxista fica falando contradição, e jogo de classe, etc. São obcecados com isso, e o Marx interpretou a história dessa forma. Por isso que todos eles ficam falando contradição. Eles inventam um inimigo, a burguesia, que é mais ou menos como a esquerda faz hoje no Brasil, chamando todo mundo que não pensa como eles de fascista, né? Eles criam um jogo dialético falso, nós contra eles. Nós somos os bonzinhos, os malvados são ou burgueses ou fascistas. O termo fascista é do Estado, né? Usado na Segunda Guerra. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Os socialistas esquecem, eles não têm boa memória. Eles esquecem da NEP, né? Nova Política Econômica. O fascismo de guerra, promovido pelo Lenin na União Soviética, foi um fracasso completo. Gerou fome, crise e tal. O Lenin teve que dar um passo atrás e voltar a introduzir
os malditos burgueses na sociedade. Não estou falando no campo, falando nas cidades. Então, o Lênin acabou permitindo pequenos comércios e pequenos negócios. A sociedade burguesa voltou, né? Isso os comunistas não, os marxistas não gostam de comentar da Merkel, né? Um outro fato depois. Depois que efetivamente vai transformar a União Soviética supostamente numa sociedade sem burguesia, não foi o Lênin, foi o Stalin. Mas o que aconteceu? A burguesia foi substituída pela nomenclatura. A nomenclatura é o nome da elite burocrática que justamente eram os diretores das empresas, os comissários, os membros de conselhos, etc. Ou seja, todo aquele aparato burocrático substitui a burguesia. Eles tinham um salário maiores, depois eles ganhavam tanto dinheiro que havia negociatas entre os cargos. Então, se vendia determinados cargos, né, porque a pessoa, mediante corrupção, e até mesmo em empresas informais, como aconteceu na Geórgia, nos anos 70, então eles enriqueciam. Então a burguesia foi trocada pela nomenclatura. Isso eles também não gostam de comentar muito. Outra coisa que é muito raríssimo o marxismo comentar, é que o Marx não falava que a sociedade tinha que terminar no socialismo, ou seja, na ditadura do proletariado, na qual supostamente a sociedade estaria a mando dos operários. A finalidade do Marx não era o comunismo, uma sociedade sem Estado, sem classe, sem trabalho assalariado. Isso aí eu não vejo comunista comentar, não sei por quê. Bom, vamos tocar aí o barco. E então, aplicando o termo comunismo, ele não se aplica à União Soviética, professor Marcelo? Então, na tese do Marx, não. O Marx, ele, inclusive, conceitualmente é interessante, porque a visão comunista é uma visão utópica, uma visão que não nasceu com Marx, uma visão que tem um sabor russoniano e mesmo tem um sabor de heresia medieval. Na realidade, lembra muito a tese do Joaquim de Fiore. Eu não vou avançar aqui para não estender demais. Então, eram 3 etapas, né, grosso modo. O capitalismo, que o Marx queria derrubar, e havia uma sociedade intermediária, já muito boa na visão do Marx, claro, chamada socialismo, na qual, então, a burguesia seria expropriada dos seus meios, se instalaria uma ditadura do proletariado. Mas essa é uma fase intermediária, de que viu o comunismo no qual não haveria mais Estado, não haveria mais trabalho assalariado, né? Isso os comunistas não falam que a União Soviética não caminhou nisso, não exploram isso, porque isso é uma utopia. Eles só ficam no que foi feito, né, que foi chamado socialismo real. Não foi totalmente marxista também, mas isso é outra história. Vamos avançar. Não sei se eu me fiz claro ou não. Você que é o lógico, Vitor. Sim. Claríssimo. Você ia comentar também que existe uma falácia, né? Eu não gosto muito dessas falácias que os lógicos informais modernos vão inventando, né? Esses nomezinhos e tal. Eu gosto mesmo das 12 falácias de que falou Aristóteles, né? Mais formais mesmo. Mas existe uma falácia que é popular, né? E o pessoal conhece, que é a falácia do verdadeiro escocês, né? Então, a falácia do verdadeiro escocês é aquela coisa de você ficar acusando, assim, que, se eu não me engano, não sei se tem relação com o uísque escocês, talvez tenha, né, a história da falácia, mas aqui, ó, vou pegar um exemplo para vocês, né? Escoceses não colocam açúcar no mingau. Ah, mas meu tio escocês coloca açúcar em seu mingau. Ah, sim, mas nenhum escocês de verdade coloca açúcar no mingau. Então, a aplicação nessa argumentação aqui do Ionev seria justamente isso. Então, tudo que tem de ruim ele começa a jogar lá para o final da União Soviética, né? E começa, não, mas isso não é o verdadeiro, né? E veja, isso não necessariamente é um movimento falacioso, porque de fato, quando você tem um sistema de ideias bem firmado, por exemplo, o catolicismo tem dogmas ali muito claros, né? É um sistema ali de dogmas, de ideias, né, de verdades, que está bem estabelecido e é fácil. Se você quer tentar refutar alguma tese católica, você vai lá e vai estar no dogma, se você refutar, tudo bem, você refutou um dogma. Agora, quando o sistema, ele mesmo, não é muito claro, você não consegue definir a sua forma de forma muito clara, aí é muito fácil você utilizar esse tipo de argumento e você ficar falando, não, mas aí não era o verdadeiro comunismo, aí não era o verdadeiro... As feministas fazem muito isso. Não, mas aí não era uma verdadeira feminista. Não. Ah, porque Simone de Beauvoir e
e seu namorado, né, que era o Sartre, não é? Tinham relações com alunos, não, mas aí não era feminismo de verdade. Então sempre tem esse jogo ali para você tirar os maus exemplos, né, as frutas podres do pé do seu grupinho, né? Mas você não tem um critério claro também para determinar quando a pessoa do grupo e quando não é. Então aí é uma tática retórica muito fácil, né? Tá avançada, sem contradições, e que agora pacificamente a gente ia viver nosso salto produtivo. Não era, Mas essas contradições não acabaram, era né? repleto de contradições. Então a União Soviética passa por um processo de degradação ideológico a partir de 1956. Mas aí a gente pode entrar nesse mérito histórico. Não, isso o cateamento também começa, né, a parar essa evolução, em algum momento ela acaba e estanca. Dá uma parada aqui. De questão de salto produtivo, não. Porque o salto... Para situar no tempo histórico, por que ele falou... Não, pode... Só para dar um pausa. Por que ele falou 56? 56 é justamente o momento que o Khrushchev se fortaleceu no poder, né? Ele teve a disputa do poder logo depois da morte do Stalin. Stalin morreu em 1953, né? Aí tem uma disputa de poder, né? O Beria, que era um sujo, horroroso, medonho. O Malenkov, né? O Khrushchev, também tinha tramando por trás do Zhukov, e também o Molotov era um tonto, mas também estava nessa articulação. No fim, o Malenkov mandou matar o Beria, ficou a disputa Malenkov-Khrushchev, e o Khrushchev se fortaleceu no poder. Ele dá a data 56, o que leva a crer que é simpático ao Stalin, então, né? Porque realmente o Khrushchev ele denunciou uma parte dos crimes do Stalin e fez um processo inicial de desestalinização, e de fato mudou muita coisa para melhor na União Soviética. Então, o fato que quando ele diz que é negativo a partir de 56, significa que ele está se declarando um stalinista e contra, né, o Khrushchev, né? Só para situar aqui no tempo por que é 56, né? Tá, e aproveitando que o Gabriel Nascimento fez um comentário importante, tá? O movimento não se define pelo que ele se propõe a ser, mas por como ele se concebe de fato. O que é factual supera o que é teórico. Perfeito, né? Acho que quando se trata de um movimento, aí isso que você disse faz todo sentido, não é? Agora, quando se trata, por exemplo, de uma doutrina, aí é outra coisa, né? Só que mesmo quando se trata de um movimento, você tem complicações, porque ainda o movimento não necessariamente não costuma ser uma unidade. Ele não forma uma unidade onde todo mundo age de forma coerente com todo desse movimento. Então você sempre vai ter pessoas que agem de maneiras diferentes. E aí tem toda a questão de você decidir qual que é o critério para decidir as pessoas que são bons exemplares do verdadeiro escocês e aquelas que não são. E quando você não tem isso de forma muito clara, a falácia do escocês de verdade se torna uma tática muito, né, estrategicamente boa de ser utilizada, mas logicamente pobre, né? Então às vezes você pega feministas de peso, né, que são grandes referências acadêmicas até para os feministas, que fazem afirmações absurdas, só que, no entanto, quando fazem essas afirmações, uma tática que é utilizada frequentemente é essa, né, é a de marginalizar essa pessoa do verdadeiro feminismo. De questão de salto produtivo, só uma parte. Realmente é impressionante. A própria palavra movimento dá a entender isso, né? Uma coisa em movimento, não uma coisa estática, né? Então, muito bem observado aí. Quem fez a observação? Gabriel Nascimento, né? Yeah. Bom, pode tocar. Porque o salto... realmente é impressionante, assim, a capacidade da União Soviética produtiva e científica chegou na segunda maior economia do mundo. Mas essas pessoas eram forçadas a trabalhar? Ou elas trabalhavam de livre e espontânea vontade? Mas a gente trabalha de livre e espontânea vontade. Ninguém trabalha de livre e Não, espontânea mas eu vontade. tô falando, Nós somos... eram chicoteadas? Não, mas não. a questão é, tipo... Aqui também tem uma questão importante, né, que joga com a questão da liberdade, né? Isso é uma coisa que a esquerda faz muito, que é explorar essa coisa assim, né? Então, no capitalismo você teria uma liberdade de escolher o emprego que você quiser. Só que não, na concepção deles você não tem a liberdade porque você vai ser forçado a trabalhar onde sobrar vaga para você, né? Onde as suas circunstâncias te permitem e tal. E aí existem outras acepções de liberdade também, né? Como eu disse o Vilela, elas eram chicoteadas, né, para trabalhar e tal. Então, você tem diferentes acepções, né, de liberdade em jogo aqui, né? Agora, é óbvio que, em certo sentido,
Nós não temos liberdade nunca, né? Uma liberdade absoluta, só Deus pode ter um nível desse de liberdade. Então, a partir disso, em sentido estrito, nada vai ser liberdade mais. Agora, existem diferentes níveis, né, de liberdade. Né? Um regime onde você tem pessoas que são obrigadas a trabalhar literalmente, né, no sentido físico mesmo da coisa, aí é um sentido de liberdade muito mais fraco do que uma liberdade onde você tem que escolher entre 3 opções que você tem. Né? Um regime onde você é obrigado a trabalhar especificamente numa função, um regime onde você tem que escolher entre 2 ou 3 opções. Não, em certo sentido os dois são liberdade, e em certo sentido os dois são escravidão também. Depende de como você toma a acepção do termo. Mas agora é óbvio que numa régua existe um que é mais liberdade efetivamente do que o outro. Né? O que os marxistas-leninistas entendem é que as pessoas têm que trabalhar. Elas têm que trabalhar. É uma escolha da natureza, não é uma escolha nossa. Porque a gente só existe enquanto humanidade porque a gente conseguiu desenvolver a nossa capacidade de pegar a natureza e transformar essa madeira que seria vendida pelo Ricardo Salles em uma mesa muito bonita para esse podcast. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de trabalhar as coisas. E por isso que a gente sobrevive. Mas a gente vamos falar... Desculpa. Não, mas é tipo, só para terminar assim. Fisicamente, a gente é um bicho muito frágil. Muito frágil, a gente tomaria um pau de qualquer... Claro. O que faz com que a gente consiga sobreviver enquanto espécie? Essa capacidade de manipulação da natureza e a nossa organização social em clãs, né? Em organizações tribais, qualquer coisa nesse sentido. Então ele diz que isso, tipo, tem que trabalhar, não tem opção de não trabalhar. Porque a gente depende do trabalho. A gente precisa satisfazer nossas necessidades materiais e a gente só satisfaz as nossas necessidades mediante ao trabalho. Só que a questão é, o capitalismo tem uma contradição muito aparente. A gente tem hoje em dia uma tecnologia extraordinária. Sim, dá para parar um pouco? Um monte de gente agora. Então, vou comentar aqui do trabalho, né? Por que o marxista é tão secado com esse negócio de trabalho? A partir do trabalhista, não sei do que, trabalho para lá, trabalho para cá. Não estou criticando que as pessoas não têm que trabalhar. Mas isso daí tinha uma visão esotérica relativa ao trabalho pré-marxista, pouco abordada, né? Numa linha do Hegel e outras, né, que o trabalho ele teria uma função redentora, né? Isso aí também ligado ao calvinismo também, né? O calvinismo tem uma certa visão assim, que no qual o sucesso nessa terra, o sucesso no trabalho, o sucesso financeiro, coisas correlatas, depende do ramo da visão também, sinalizaria a salvação eterna. Surgiram pensamentos nessa linha há pouco, e o Hegel pensava assim, também que o trabalho, inclusive pensamento judaico também, por exemplo, na linha de Walter Benjamin, que era socialista também, no qual o trabalho tinha uma função redentora, o que é falso. E para o Marx, então, o trabalho tem uma visão redentora, coletiva e racionalista para esse mundo, uma redenção nesse mundo. Por isso que eles são obcecados com essa ideia de trabalho. Eles acham que o trabalho molda o pensamento do homem, eles acham que quem não trabalha não é gente, eles odeiam rentista, etc. Então, a visão que eles têm do trabalho é diferente do que é apresentada por aí. Eles têm uma visão redentora de trabalho, né? É que não vai dar tempo de desenvolver mais assim, mas eu acho que eu me fiz claro. Pode tocar. De uma tecnologia extraordinária. Sim. Nós estamos ao vivo para um monte de gente agora através da internet. E a gente nunca trabalhou tanto, Vilela. Exato. Exato. Eu tô velho, velho. Isso eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Nós trabalhamos na internet. Eu imaginei que eu ia cada vez trabalhar menos. Eu estou calvo. Isso. Essa é a questão. Eu tô ficando grisalho. A internet. Eu pinto o meu cabelo, também tá todo branco. A tecnologia no capitalismo, ela não serve para emancipar a humanidade do trabalho, ela serve para acumular capital. E aí eu dou o exemplo da União Soviética. A União Soviética foi um dos primeiros países do mundo, não foi o primeiro foi o Uruguai, mas foi um dos primeiros países do mundo, um país, né, era um país plurinacional, claro. Mas a instituir a jornada de 8 horas de trabalho. Porque antes era 10, 12, 14, 16, depende do lugar. A União Soviética, por exemplo, em trabalho de alto risco, era 7 horas. E a ideia era diminuir cada vez mais. Eles faziam um planejamento urbano de tal maneira que você conseguia ir para o seu trabalho andando. Não precisava pegar nenhum transporte, até porque não era todo mundo que tinha acesso a carro. Eles faziam microdistritos e tinha regras. Bom, deixa eu fazer uns comentários aqui. Parece que é um sonho, né, ter morado na União Soviética. Esqueceu de alguns detalhes, né? Depende da época também, né?
Mas na década de 20, o Lenin tinha baixado lá uma determinação dizendo que quem não trabalhasse, mesmo em hora extra, podia ser punido, né? Então, esse negócio é meio lenda aí da hora. O que eles esquecem, né, de fazer é que em 1929, Yuri, esqueci o sobrenome dele, Yuri Narin, eu acho, a pedido do Stalin, ele reformulou a semana de trabalho na União Soviética, de forma que o descanso não ia ser mais no domingo para todo mundo, ia ser alternado. Então, imagina uma família, então normalmente trabalharia de segunda a sábado e descansaria todos juntos no domingo. Com a reforma do Yuri, aí o fulano, pai, às vezes descansa na quarta, a mulher na sexta e o filho no sábado. Acaba o convívio familiar num dia de descanso, além de atacar o domingo como tal, para um povo religioso como o russo, de matriz ortodoxa, era uma coisa bem grave. Isso eles esquecem de falar, né? Da alteração da semana que teve em 1929 e que gerou protesto, raiva mesmo de gente mais graúda. E ela teve que ir se reformulando, né? É curioso como eles esquecem esses detalhes, né? Muito curioso. Bom, vamos lá, mais um, né? Eu ia te perguntar em relação a essa afirmação dele, né? Claro que aqui já transgrido minha área, e eu sempre dou ênfase nisso porque eu realmente não gosto de ir além do meu escopo, né? Se eu me proponho a falar de lógica, é o que eu vou falar. Mas agora, essa afirmação de que nós nunca trabalhamos tanto quanto trabalhamos hoje, o que você acha dessa afirmação, professor? Então, isso é curioso, muita gente fala isso, né? Principalmente americanos, né? Então, acho que varia muito de lugar para lugar, de momento, a necessidade e tal. Pela lei, não, né? Mas é que as pessoas tendem a fazer bico. Quem é funcionário, quem é autônomo, na realidade está trabalhando mais. Por exemplo, nós estamos aqui trabalhando, ou de 7, 8 horas da noite, nós estamos trabalhando. A tecnologia permite a pessoa trabalhar mais do que em outros tempos a agricultura, porque de noite não dá para você trabalhar na agricultura se não tivesse luz elétrica. Então isso me parece meio correto, que nunca trabalhamos tanto. Só que agora o trabalho é muito mais rentável, né? Sim, claro. Quem trabalha mais ganha mais, né? Ganha muito mais. Na mais. Soviética, nos 20, não era essa maravilha. Você trabalhava mais para não perder. Essa era a lógica. Para não ter para o Gulag, para não ter a sua ração cortada. Era essa a lógica, né? Perfeito. Porque se nós quiséssemos trabalhar para manter o mesmo padrão de vida, digamos assim, que nossos ancestrais, né, a gente trabalharia muito menos, né? Que a gente trabalha mais para ter um padrão de vida melhor ainda. Sim, verdade. Porque hoje a tecnologia permite você, se você tiver uma noção boa das coisas, dimensionar melhor as coisas e trabalhar menos, né? Inclusive, me parece que a Alemanha reduziu até a carga horária de trabalho. Eu acho que é um dos povos do mundo que menos trabalha é a Alemanha, né? Depois eu preciso confirmar isso. Se alguém souber aí no chat, pode ver se a minha afirmação é verdade ou não.